Se você sofreu um acidente no trabalho ou adoeceu por causa dele, e isso fez com que você diminuísse a sua capacidade de fazer o seu serviço, presta bem atenção. Além de pagar o seu salário, a empresa pode ter que te pagar uma pensão por causa disso. Essa diminuição da capacidade de trabalho é quando você não consegue mais fazer o seu serviço como antes. Você dá o seu melhor, mas você sabe que não é mais como antes. Essa pensão é devida mesmo que você continue trabalhando na empresa. Isso mesmo, você pode seguir recebendo seu salário normal e ao mesmo tempo receber uma pensão da empresa por conta dessa perda da sua capacidade de trabalho. Muita gente acha que só teria direito se fosse mandado embora ou se estivesse afastado, mas não é bem assim não. Agora, em maio de 2025, o Tribunal Superior do Trabalho deixou claro que esse direito é garantido. Virou regra mesmo, e eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. Essa pensão é um tipo de indenização. Ela serve para compensar a perda da sua capacidade de trabalho. Não importa se a empresa te colocou em outra função ou se você continua fazendo o mesmo serviço, mas com mais dificuldade. Se você teve uma limitação permanente, mesmo que parcial, já pode ter direito a essa pensão. Isso aí está previsto no artigo 950 do Código Civil e agora, em 2025, o Tribunal Superior do Trabalho confirmou que esse direito vale mesmo quando o trabalhador continua empregado e recebendo salário. E a lógica por trás disso é simples. O salário é o pagamento pelo trabalho que você ainda consegue fazer. A pensão é para compensar o que você perdeu da sua capacidade. Ou seja, não é pagamento dobrado, são coisas diferentes. E os dois podem ser pagos ao mesmo tempo. Essa decisão do TST é importante porque, antes disso, alguns tribunais achavam que a pensão só era devido depois que a pessoa saía da empresa. Agora isso mudou. O TST bateu o martelo. E vale para todo o país. Agora, muita atenção aqui. Para ter direito a essa pensão, não basta só ter sofrido um acidente ou ter ficado doente. É preciso que o problema tenha acontecido por causa do trabalho, né? E que a empresa tenha culpa nessa história. Isso acontece quando, por exemplo, a empresa não dá os equipamentos de proteção, não te treina direito, te força a trabalhar em um ritmo pesado demais, mais do que você aguenta, ou ignora ali situações de risco. Além disso, tem que ter uma redução da sua capacidade de trabalho, mesmo que seja uma redução parcial. Mesmo que você continue trabalhando, mesmo que você consiga continuar trabalhando, o que importa é que você não consegue fazer as coisas como antes. Esses dois pontos, a culpa da empresa e a perda da capacidade, são que garantem o direito à pensão. Se esses requisitos, se essas condições estiverem presentes, se elas forem observadas, se você preencher essas condições, a empresa pode ser obrigada a pagar a pensão sim. E não importa se o contrato de trabalho continua ativo, tá bom? Eu não vou aprofundar muito sobre isso aqui, sobre essas condições, porque já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Aqui o meu foco vai ser nessa questão de continuar trabalhando e recebendo essa pensão. E nada melhor do que um exemplo para isso ficar bem claro. Imagina que o caso do Marcos. Ele trabalha numa indústria operando máquinas pesadas. Um dia, durante o serviço, ele sofreu um acidente e machucou o ombro. Depois de um tempo afastado pelo INSS, ele voltou lá para o trabalho, só que não voltou igual. O ombro dele nunca mais foi o mesmo. Ele não consegue mais levantar peso, nem fazer movimentos repetitivos como antes. A empresa até realocou ele para um setor mais leve, em outra função. Só que ele continua recebendo salário normalmente, mas não tem mais as mesmas chances de crescimento. Ele não pode pegar serviço extra fora do expediente, como ele fazia antes. Tudo isso daí está envolvido. E aí, nesse caso, mesmo com o contrato de trabalho ativo com aquela empresa, né, o salário ali sendo pago em dia, ele tem direito a uma pensão. Por quê? Porque houve uma culpa da empresa no acidente e houve a redução da capacidade de trabalho. Mesmo continuando empregado, mesmo continuando recebendo salário, ele teve uma perda real. E isso é exatamente o que a pensão indenizatória vem para compensar. Agora tem um ponto importante que muita gente confunde. A pensão que a empresa pode ser obrigada a pagar só existe se ficar comprovado que ela teve culpa ou responsabilidade pelo acidente ou doença. Se o problema aconteceu por uma fatalidade, sem nenhuma relação com a falha da empresa, em um acidente de percurso, um acidente de trajeto, aí, gente, não dá para falar em indenização por pensão. Mas isso não significa que a pessoa fica sem nada. Mesmo nesses casos, se houve uma redução permanente da capacidade de trabalho, você pode ter direito ao auxílio acidente e aí você vai receber isso lá do INSS. Esse benefício é diferente da pensão da empresa, mas também serve como uma compensação mensal
pela perda da capacidade. E aí pode ser pago junto com o salário, inclusive para os casos em que a empresa não tem culpa, certo? Se você vai receber a pensão, também pode receber o auxílio acidente. Ou seja, aqui a gente está falando de você receber o salário, receber a pensão e receber o auxílio acidente. Eu vou deixar aqui na tela um vídeo do Ivan falando só sobre esse benefício aí, só sobre o auxílio acidente. Ou seja, o que muda aqui é o responsável pelo pagamento. Se teve culpa da empresa, ela vai pagar a pensão. Se não teve culpa, aí só lá no INSS. Se teve culpa da empresa, também pode receber o benefício do INSS, certo? Mas se não teve culpa da empresa, aí realmente é só o benefício, não recebe pensão. Se a empresa teve culpa, recebe pensão, recebe auxílio acidente e recebe o salário da empresa. Agora, retomando aqui a questão de continuar trabalhando e receber a pensão da empresa. Agora, em maio de 2025, o Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância na Justiça do Trabalho, decidiu de forma definitiva que essa pensão pode sim ser acumulada com o salário. Ou seja, a pessoa pode continuar trabalhando normalmente e, ao mesmo tempo, receber a pensão paga pela empresa, desde que ela tenha ali reduzido a capacidade de trabalho por culpa da empresa. Essa decisão do TST virou uma regra que vale para todos os tribunais do país. Não é só um caso isolado não, tá bom? É um entendimento que agora tem que ser seguido. O tribunal explicou que o salário e a pensão têm naturezas diferentes. O salário é o pagamento pelo serviço que ainda é prestado. Já a pensão é uma forma de compensar o que a pessoa perdeu da sua força de trabalho. Então, não tem nada de pagamento em dobro, nem enriquecimento indevido. São dois direitos diferentes, com bases diferentes. Se você se enquadra nessa situação, é bom saber que isso já está garantido pela justiça e que você pode receber. Para entender melhor como receber essa pensão, entender aí as condições para cobrar ela, eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo, né, só falando sobre isso aí. E eu também vou deixar aqui do lado o vídeo sobre auxílio acidente para quem precisar. Eu espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.